Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui. E à medida que estava ali, inclusive falando do Novo Testamento cinza, me senti um pouco velho, que eu também recebi. E também lembrando um pouco da história, porque o Evangelho, através da Convenção Batista Nacional, chegou na minha cidade, em Serra Talhada, início da década de 70, 13 irmãos que eram da primeira igreja batista, eles foram meio que convidados, a saírem, e através do pastor Eclésio Menezes, que na época era pastor se eu não me engano, da igreja batista de Jardim São Paulo, não é isso, Elaine? O pastor Eclésio, ele deu esse apoio e o trabalho ali começou em 73. No ano de 74 já tinha ali o templo construído com apoio, e hoje a Igreja Batista Missionária em Serra Talhada completou o ano passado 50 anos de existência. E Deus me deu a bênção e o privilégio de ser alcançado pelo Evangelho nessa igreja no final da década de 80. E desde então tenho servido ao Senhor dentro da Convenção Batista Nacional. E, obviamente, desse tempo, 12 anos, com a nossa junta de missões, a Jami, porque eu tive o privilégio de trabalhar 12 anos com os indígenas. Vou pedir para os irmãos abrirem a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo de número 12. Nós vamos compartilhar um pouco da palavra. Enquanto os irmãos estão procurando a palavra, eu vou só fazer um teste de geografia, para ver se o pessoal estudou mesmo. Quem aqui já ouviu falar ou já teve a honra de visitar um lugar chamado Tupanaci? Gente, vocês não conhecem geografia. Vocês nunca ouviram falar em Tupanaci? Não? É o lugar que eu nasci. Tupã, na língua tupi-guarani, a referência a trovão ou Deus, e nasci é a palavra mãe. E eu nasci nesse local muito importante na nossa região. Sou do sertão de Pernambuco e ali eu cresci numa família sertaneja, um lugar muito grande, desenvolvido, com 3 ruas, uma igreja católica e um cemitério. Por isso que eu disse que vocês não conhecem geografia, porque aí é Tupanaci. Ainda hoje ela permanece com 3 ruas, uma igreja católica, um cemitério. Só que agora acrescentou uma igreja batista missionária, também lá em Tupanaci. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de ler para nossa reflexão nessa manhã, 1 Reis, capítulo 12, e eu quero ler do versículo 25 até o versículo 33. 1 Reis, capítulo 12, do 25 ao 33. Jeroboão edificou Siquém, na região montanhosa de Efraim, e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá. E me matarão e tornarão a ele, ao rei de Judá. Pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. Pois um em Betel e o outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan
cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos e, dentre o povo, constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes nos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Pai, obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã. Nós nos colocamos mais uma vez para que o Espírito Santo continue falando, ministrando aos nossos corações como pastores, como membros de igreja. Não nos deixe, Pai, sair daqui nesta manhã sem termos ouvido a voz do Teu Espírito. Isso é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Me permitam fazer uma breve introdução para situar esse texto dentro do seu contexto maior. A maioria aqui é pastor, líder de igreja, então não vou entrar em pormenores. Mas a maioria de nós, ou praticamente todos aqui, sabemos que durante 120 anos de monarquia, a nação de Israel, ela foi um reino unido. Nós sabemos que Saul, 40 anos, Davi, 40 anos, Salomão, 40 anos. E após a morte de Salomão, o reino foi dividido em Reino do Sul e Reino do Norte. E o Reino do Sul, as tribos de Judá e Benjamim, ficaram sob a liderança de Roboão, que era o filho de Salomão. E o Reino do Norte, que eram as outras 10 tribos, ficaram sob a liderança de Jeroboão. No entanto, mesmo divididos politicamente, algo mais forte e mais profundo do que a política unia a nação de Israel, uniam os judeus, que era exatamente a sua devoção ao Deus eterno. Apesar de divididos politicamente, Jerusalém continuou sendo o centro da adoração ao Senhor, porque ali em Jerusalém estava o templo glorioso de Salomão. Ali em Jerusalém se continuava realizando as festas anuais, ou seja, apesar da divisão política da nação, o que nós sabemos é que a vida religiosa do povo continuava se processando no lugar que o Senhor escolhera, de acordo com o Antigo Testamento, para colocar ali o seu nome. E essa devoção ao Deus eterno fazia com que os súditos do Reino do Norte ultrapassassem as fronteiras do seu território para irem adorar em Jerusalém. E aí está a questão. Porque esse fato dos súditos do Reino do Norte ultrapassarem as fronteiras para adorar a Deus no Reino do Sul, isso causou uma grande preocupação em Jeroboão. E eu quero ler com você, por favor, acompanhe comigo o versículo de número 26 e 27. O texto diz que disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi, se este povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a ele ao rei de Judá.
Ou seja, nós vemos nesse texto que essa situação começou a preocupar Jeroboão. E qual era a preocupação de Jeroboão? A preocupação dele, e na sua cabeça se passava um turbilhão de pensamentos, mas a grande preocupação de Jeroboão, além das preocupações, era medo. Era um medo de perder o reino, era medo de perder os súditos, era o medo de perder o poder, e era o medo de perder a própria vida. Quando você lê o capítulo anterior, que é o capítulo 11, você vai perceber que, apesar de Jeroboão ter uma promessa de Deus, e a promessa de Deus era que se ele permanecesse fiel, Deus estabeleceria uma casa estável para ele, como havia feito com Davi. Apesar de ter essa promessa, para Jeroboão, a promessa de Deus não era suficiente. Então eu chamo a sua atenção para o versículo 28. O que é que Jeroboão fez diante dessa, vamos dizer assim, ameaça ao seu poder? No versículo 28, logo no início, o texto diz assim: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez o quê? Fez 2 bezerros de ouro. Esse homem, com medo de perder a sua posição e de perder o seu reino, de perder os seus súditos, ele reúne os seus conselheiros e vai pensar sobre a seguinte questão. A questão central dessa reunião com os seus conselheiros era: o que posso fazer para me manter no poder? O que é que eu posso fazer, eu, Jeroboão, para não perder o meu reino? A questão discutida era exatamente essa: o que eu posso fazer para segurar os meus súditos debaixo do meu domínio e sob o meu controle? E se você olhar do versículo 28 até o 33, eles encontraram uma solução para manter os súditos debaixo do controle de Jeroboão. E qual foi a solução? A solução encontrada por Jeroboão e seus conselheiros foi criar uma religião para o seu reino. Preste atenção nisso. A solução encontrada por Jeroboão e seus conselheiros para se manter no poder foi simplesmente forjar a sua própria religião clandestina para servir aos seus interesses pessoais. A solução encontrada por Jeroboão foi simplesmente instituir um culto religioso concorrente, porém falso, para simplesmente alcançar os seus objetivos políticos. Meus irmãos, ao criar uma religião para o seu reino, Jeroboão não estava preocupado em suprir os anseios religiosos do povo de Deus. Essa não era a preocupação de Jeroboão. Ao criar uma religião para o seu reino, Jeroboão estava preocupado em solidificar o seu reinado. Ao criar a religião para o reino do norte, Jeroboão estava preocupado na sua manutenção no poder. O que mais importava para Jeroboão naquele momento era a sua segurança pessoal. Nós podemos dizer que Jeroboão fez da sua segurança pessoal o seu Deus. Só que aí, meus irmãos, ao fazer isso, ao fazer da sua segurança pessoal o seu Deus, Jeroboão negociou com o inegociável. Para se manter no poder e no controle, Jeroboão simplesmente comprometeu princípios e valores espirituais que não podem ser comprometidos. Para se manter no poder, meus irmãos, Jeroboão corrompeu toda uma nação.
O livro de Reis, e 1ª e 2ª Reis, vai deixar claro que ele fez o povo de Deus pecar e simplesmente afastou o povo de servir ao Senhor. Tudo isso para se manter no poder. De maneira, meus queridos, que Jeroboão se tornou um referencial de liderança ímpia. Quando você lê os livros 1ª e 2ª Reis, você tem 2 lideranças que se torna referencial. Davi, todo rei piedoso em Israel, o autor diz, e fez o que era reto perante o Senhor, como fez Davi seu pai. Agora, todo rei ímpio em Israel, a referência era Jeroboão, e fez o que era mal perante o Senhor, como fez Jeroboão. Então ele se torna um referencial de liderança ímpia. Mas onde é que eu quero chegar? É que a partir desse exemplo negativo de liderança, por contraste, eu gostaria de extrair daqui algumas verdades acerca do tema proposto pela Ormiban, que é exatamente integridade e resiliência. A primeira verdade que eu quero destacar aqui, ou em primeiro lugar, é que líderes íntegros e resilientes, a despeito dos assédios e a despeito das pressões do seu contexto, esses líderes não comprometem a teologia. Preste atenção, entenda teologia aqui com T maiúsculo. Eu não estou falando, apesar de ser batista do nascimento, eu não estou falando da teologia dos batistas. Eu não estou falando aqui da teologia dos episcopais ou dos presbiterianos. Eu não estou falando aqui da teologia dos cessacionistas ou dos continuistas. Eu não estou falando aqui da teologia dos tradicionais ou dos pentecostais. Mas eu estou dizendo que líderes íntegros e resilientes não comprometem a teologia com T maiúsculo. Pastor, e onde é que está isso? Preste atenção no versículo de número 28. Por favor, olhe aí na sua Bíblia. Versículo 28 diz: pelo que o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo. O que é que ele disse ao povo? Basta de subirdes a Jerusalém. Vamos acabar com isso. Nada de vocês ultrapassarem as fronteiras do reino para ir adorar em Jerusalém. Acabem com isso. Eis aí os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Irmãos, Jeroboão atribuiu a 2 bezerros de ouro a grande redenção e a grande libertação de Israel do domínio do faraó. É como se Jeroboão dissesse: olha, está aqui, esses deuses aqui, foram eles quem enviaram pragas sobre o Egito, puniram o Egito, mataram os primogênitos e deu a vocês a liberdade. Foram esses deuses aqui. Agora, a gente já viu isso em algum lugar? Onde é que Jeroboão foi buscar isso, irmãos? Jeroboão foi buscar isso aqui lá no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 4, quando Arão fez o bezerro de ouro e a nação de Israel adorou. Jeroboão era espertíssimo. Tem um autor chamado Dale Davis, que ele vai dizer, irmãos, que quando Jeroboão fez isso, e ele citou literalmente Êxodo 32, 4, quando Jeroboão fez isso, ele usou aqui de sutileza. É como se ele estivesse dizendo para a nação de Israel: ora, o que eu estou fazendo aqui agora, eu não estou implantando algo tão extravagante. Eu não estou implantando algo tão absurdo. Eu não estou implantando algo assim tão fora do normal, tão radicalmente inovador. É como se ele dissesse: há uma tradição religiosa que Israel já vivenciou.
É como se ele dissesse: olha, houve um tempo em que a fé em Israel era mais ampla, era mais diversificada, a fé em Israel era mais inclusiva, e a fé em Israel não era tão fechada e tão exclusiva como o culto de Jerusalém. Então, é como se Jeroboão estivesse lançando sobre as suas atitudes um manto de legitimidade. Irmãos, havia uma teologia propriamente dita em Israel. E qual era a teologia propriamente dita em Israel? A teologia propriamente dita em Israel encontra-se em Deuteronômio 6:4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Essa era a teologia propriamente dita em Israel, irmãos. E toda a vida religiosa, toda a vida espiritual da nação partia dessa verdade absoluta e inegociável. Comprometer esse pressuposto teológico em Israel implicava em comprometer toda a verdade de Deus, e implicava em comprometer o próprio relacionamento com Deus. Mas não havia apenas uma teologia propriamente dita em Israel, havia uma teologia da redenção em Israel. E a teologia da redenção em Israel dizia: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Ou seja, o redentor de vocês sou eu. Essa era a teologia da redenção em Israel. Mas, meus irmãos, para alcançar seus objetivos políticos, para alcançar seus objetivos pessoais, para alcançar os seus objetivos interesseiros, Jeroboão cometeu a insensatez de mudar a teologia em Israel. Para se manter no poder e manter os súditos debaixo do seu controle, Jeroboão cometeu a loucura, irmãos, de fabricar deuses segundo os seus próprios conceitos. Para se manter no poder e no controle das pessoas, Jeroboão teve o descaramento de atribuir a seus deuses fabricados a grande redenção de Israel. E aí você está dizendo: pastor, esse Jeroboão era um homem terrível. E era. Mas, meus irmãos, em nossos dias, há muita gente comprometendo a teologia a fim de atrair, a fim de conquistar e a fim de manter um público. Em nossos dias, no afã de encher templos, no afã de encher ambientes de culto, muitos líderes estão anunciando um Deus cujos atributos, cuja natureza, eles estão anunciando um Deus cujo caráter, cujo modus operandi é determinado, infelizmente, pelo ambiente social e cultural e não mais pela revelação. E a gente hoje tem algo mais moderno. No afã de obter curtidas, no afã de ganhar seguidores, no afã de arrebanhar as chamadas ovelhas virtuais, no afã até mesmo de ganhar espaço na mídia tradicional, há muitos líderes influenciadores crendo e anunciando um Deus caricaturado, um Deus esse que está disposto a satisfazer os anseios do coração do homem, e um Deus esse que está disposto a atender às demandas do homem em sua época e em seu tempo. Pastor, o senhor pode colocar isso de forma mais clara para que a gente entenda? Sim, eu vou mencionar aquilo que a gente
já vem vivendo no Brasil há muitos anos, até chegar naquilo que está mais próximo de nós em termos de tempo. Mas, por exemplo, os famosos pregadores, proclamadores da teologia da prosperidade, os famosos pregadores do evangelho do bom êxito ou do evangelho do sucesso, eles fazem igrejas crescerem e se multiplicarem, anunciando um Deus que tem como base de relacionamento, anunciando um Deus que nutre com o homem uma relação puramente monetária, baseada na barganha. Os proclamadores do evangelho da prosperidade há muito tempo nesse país, eles vêm anunciando um Deus não revelado, que é exatamente um Deus que levanta empresários falidos e um Deus que transforma empregado em patrão. Mas a gente pode ir mais além. Os famosos proclamadores do evangelho místico atraem inúmeros adeptos e enchem seus templos por intermédio do anúncio de um Deus que é manipulável pela utilização de alguns objetos que foram consagrados por uma determinada autoridade espiritual. E ai desse Deus se eu usar aqueles objetos e ele não fizer o que eu estou pedindo. Por isso que eu disse, Jeroboão era um homem terrível, mas não só ele. Os defensores e proclamadores da chamada confissão positiva, eles simplesmente conquistam os seguidores e anunciando uma mensagem que transforma Deus em servo e que transforma o homem em senhor. E simplesmente esses proclamadores da confissão positiva, dessa falsa teologia, conferem ao homem prerrogativas divinas. Como? O poder de declarar, decretar e determinar. Irmãos, eu estudei no Betel Brasileiro, em João Pessoa, no início da década de 90. Bem no auge dessa coisa no Brasil. E vocês sabem que principalmente naquela época, seminarista é o povo mais liso que você possa imaginar. Eu era do internato. E às vezes eu queria ir para o centro de João Pessoa, porque o Betel é no Alto do Mateus, um bairro mais periférico. E na segunda-feira, que era a nossa folga, eu não podia ir porque o pessoal me chamava e eu dizia, eu não tenho dinheiro para pagar a passagem do ônibus. E aí um deles olhava para mim, levantava o dedinho e disse, não diga isso. Você tem que dizer que tem. Ué, eu vou mentir? Irmãos, eu lembro de uma segunda-feira que eu tinha dinheiro. E aí nós fomos para o centro da cidade. Quem não sabe, para seminarista naquela época, o banco de todos os seminaristas chamava-se Bradesco. E nós fomos para o Bradesco. No centro de João Pessoa, seminarista sempre ia lá para olhar se tinha entrado alguma oferta, alguma coisa, ou a igreja tinha mandado sustento, algo do tipo. E esse que tinha dito para mim, não diga isso, esse foi junto comigo, e nós estávamos próximos a 2 caixas bancários. E aí ele passou o cartão, eu do lado dele. Ele passou o cartão. Irmãos, quando ele abriu, quando saiu o saldo, 0. Literalmente 0. Aí eu digo, aí ele ameaçou Deus. Ele estava aqui no caixa eletrônico, então ele veio aqui para o lado, levantou o dedinho dele assim, e disse, Deus, isso no banco, viu? Eu vou passar de novo. Se não tiver, aí eu digo, ele vai dar em Deus aqui no banco. Irmãos, ele passou o cartão novamente. Você sabe qual era o saldo? 0. Porque o Deus que nós servimos, ele não é servo do homem. Ele é o Senhor de toda a terra. Aleluias, bendito seja o nome dele.
Mas, meus queridos, a gente pode caminhar um pouquinho mais para a atualidade, ainda falando desse comprometimento da teologia com T maiúsculo. Os proponentes e disseminadores de uma teologia que talvez alguns aqui nunca ouviram falar, mas o pessoal que talvez já leu, já estudou, já ouviu falar. Mas os proponentes e disseminadores da chamada teologia relacional. Esses pregadores da teologia relacional, eles anunciam, pastores, um Deus desprovido de soberania. Um Deus desprovido de onisciência. E um Deus desprovido de imutabilidade. E eles dizem simplesmente que o maior atributo de Deus é o amor, e todos os demais atributos estão subordinados ao amor. Então, de maneira que Deus desenvolve uma relação com o homem, não baseado no amor, mas baseado fundamentalmente no amor. Então houve uma tragédia, houve um tsunami, e Deus não interviu. Por que Ele não interviu? Por duas razões: ou porque Ele não sabia, ou porque Ele não tinha poder para intervir. Isso é a teologia relacional. E tem muitos dos nossos membros de igreja bebendo isso na internet, sem saber que está bebendo esse veneno, com gente influente nesse país. Mas, meus irmãos, além disso, nós temos algumas coisas mais perigosas, porque os defensores e simpatizantes da teologia inclusiva, que para mim nem deveria ser chamada de teologia, mas os defensores da teologia inclusiva proclamam um Deus que é libertino, um Deus que é tolerante, um Deus que é amiguinho do pecado, um Deus que é politicamente correto, um Deus que é puro amor, destituído dos atributos de santidade e ira, e um Deus que em sua graça perdoa e aceita a todos sem necessidade de arrependimento e abandono de pecado. Essa é a teologia inclusiva, e esse é o tipo de Deus que tem sido anunciado. Mas no meu humilde entendimento, irmãos, nós temos um dos maiores desafios na atualidade, nós pastores principalmente. Um dos maiores desafios da atualidade para nós, irmãos, é a sutileza dos chamados evangélicos progressistas. Porque eles estão infiltrados em todas as denominações que você possa imaginar. A sutileza dos evangélicos progressistas, por quê, meus queridos? Porque eles proferem discursos escorregadios. Eles não se assumem abertamente. Os evangélicos progressistas, eles são perigosos porque eles proferem discursos cinzentos, discursos nebulosos. Eles usam todo um linguajar bíblico conservador, porque eles falam de amor, eles falam de graça, eles falam de redenção, eles falam de aceitação. Então todo o linguajar deles é bíblico conservador. Mas, meus queridos, eles escondem a sua verdadeira face por detrás, ou utilizando o disfarce atraente de quê? Do discurso do combate ao preconceito, do discurso do combate, do discurso da inclusão do diferente. Eles se utilizam do discurso da defesa das minorias. Eles se utilizam do discurso das causas sociais e da preocupação com os pobres e oprimidos. E por detrás desse disfarce, eles conseguem esconder a verdadeira face deles. Esses irmãos, colegas pastores, são alguns dos exemplos em que líderes religiosos influentes têm comprometido a teologia, têm comprometido a revelação bíblica para fins interesseiros e para objetivos escusos. Portanto, o que eu quero dizer para mim e para você nesta manhã, como pastores principalmente, é que nós somos desafiados a permanecermos íntegros e resilientes
diante de tão grandes desafios. Bendito seja o nome do Senhor. Mas em segundo lugar, líderes íntegros e resilientes, a despeito dos assédios e das pressões do contexto, eles não negociam nem banalizam o ministério sagrado. Pastor, onde é que está isso? Olhe para o versículo 31. No versículo 31 está escrito: Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes, observe o detalhe, que não eram de quê? Não eram dos filhos de Levi. Irmãos, desde o início da institucionalização da religião em Israel, Deus separou a tribo de Levi para o ministério sagrado. O que nós temos aqui? É que Jeroboão, assumindo prerrogativas divinas, ele escolheu e ele instituiu para a sua religião e para o seu culto, ele instituiu simplesmente sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Em outras palavras, ele instituiu sacerdotes que não tinham legitimidade para exercer o ministério. Mas não só isso, ele não só instituiu sacerdotes que não eram da tribo de Levi. Você vai lendo o texto até o final, você vai ver que ele instituiu uma festa em Israel. Essa festa para ser celebrada no santuário de Betel e também em Dan. Mas essa festa deveria ser celebrada no 15º dia para Jeroboão do 8º mês. Por isso que o texto diz que ele fez isso, no verso de número 33, ele fez isso a seu bel prazer. É como se ele dissesse: olha, é o seguinte, na revelação sagrada, se é que ele acreditava nisso, a festa dos tabernáculos é para ser celebrada em Jerusalém no 15º dia do 7º mês. Na minha religião, a festa dos tabernáculos tem que ser celebrada em Betel e em Dan, não mais em Jerusalém. Vai permanecer o 15º dia, mas vai ser no 8º mês, não no 7º. Meus irmãos, nós podemos dizer, e eu queria que você guardasse isso no seu coração, nós podemos dizer que Jeroboão, para se manter no poder, para manter os súditos debaixo do seu controle, Jeroboão nomeou sacerdotes ilegítimos em santuários ilegítimos para promover e administrar cultos ilegítimos. Eu vou repetir isso para você gravar. Jeroboão, para se manter no poder, ele simplesmente nomeou sacerdotes ilegítimos em santuários ilegítimos para promover e administrar cultos ilegítimos. Jeroboão rejeitou, irmãos, a revelação de Deus, porque a revelação de Deus regulava o exercício do ministério sacerdotal. A revelação de Deus regulava o culto e a adoração em Israel. E Jeroboão rejeitou isso e seguiu o seu próprio coração. Seguindo as preferências do seu coração, ele violou todas as estipulações divinas. E para ele, repito, o que importava naquele momento não era a verdade revelada. Para ele, o que importava naquele momento era a manutenção no poder, eram seus objetivos políticos e era sua segurança pessoal. Ele abre mão da revelação porque ele está pensando agora em si mesmo. Terrível esse homem, né? Então, mas, meus queridos colegas, nós precisamos ter muito cuidado
muito cuidado com a síndrome de Jeroboão em nossos dias. Nós precisamos, queridos, ter muito cuidado, porque influenciados pela sociedade pluralista, existem líderes supostamente cristãos defendendo que não há apenas uma única revelação e que não há apenas um caminho de salvação. Líderes. Nós precisamos ter cuidado, irmãos, porque além disso, há muitos líderes negociando, banalizando o ministério sagrado. Como assim, pastor? Para atender a demanda do mercado da fé, a demanda espiritual do mercado da fé, tem se consagrado indiscriminadamente pastores e pastoras, bispos e bispas, apóstolos e apóstolas, porque o mercado da fé está exigindo. Cada vez mais, no que diz respeito ao ministério sagrado, nós temos vivido tempos complicados. Quase não se fala mais em vocação, quase não se fala mais em chamado, quase não se fala mais em preparo adequado. Eu vou citar um exemplo que não é para vocês irem, é para chorar. Na minha cidade, um líder de uma determinada igreja, não importa, não é Batista Nacional, só precisa saber disso. Um líder de uma determinada igreja, conversando com um membro da nossa igreja, da Igreja Batista Missionária, esse estava dizendo para ele: olha, eu só preciso de 30 dias para fazer um pastor. E aí um membro da minha igreja veio falar comigo: pastor, ele falou lá que ele só precisa de 30 dias para fazer um pastor. E eu olhei e disse: está melhor do que Jesus. Porque Jesus investiu aproximadamente 3 anos e meio em 12 e no final um não prestou. E o cara só precisa de 30 dias para fazer alguém pastor. É disso, irmãos, que eu estou falando. Eu estou falando que, não me entendam mal, mas eu estou falando que cada vez mais tem surgido em nosso país supostos líderes espirituais, fabricados em oficinas eclesiásticas de fundo de quintal. Infelizmente. Nós temos mais ou menos umas 5 igrejas ou 6 no sertão de Pernambuco, lá em Petrolina. Você não pode morrer sem visitar Petrolina. Eu não sou de lá, mas é muito bonito. Lá no sertão. De 5 a 6 igrejas batistas nacionais ali. E eu estava lá num culto e eu ouvi o testemunho de um evangelista da igreja. E o testemunho dele foi o seguinte: ele estava andando na rua de Petrolina e ele encontrou um irmão que era da igreja. E ele perguntou: meu irmão, cadê você? Não lhe vem mais na igreja? E a resposta do irmão foi: não, é porque eu saí da igreja, agora eu estou no ministério tal, agora eu já sou pastor. Eles derramaram 12 litros de óleo sobre a minha cabeça e agora eu sou pastor. E aquele irmão sertanejo, na sua sabedoria bíblica, mas de forma bem simples, olhou para aquele irmão e disse: eu já vi fazer com muito óleo pastel, agora pastor não. Que sabedoria divina na resposta que esse irmão deu para o outro. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Tem surgido supostos líderes espirituais fabricados em oficinas eclesiásticas de fundo de quintal. E esse é um problema grave na nossa nação. E aqui, por favor, me entendam. Eu não conheço aqui a maioria de vocês. Se eu conhecer aqui uns 15, 20, talvez, não sei. Eu não conheço a maioria de vocês. Então, o que eu queria reafirmar aqui é que tem muita gente
Muita gente sendo colocada e entrando no ministério pastoral hoje, por razões e por critérios outros, que não é por vocação. E eu posso fazer uma lista aqui para vocês, que não é uma lista completa, é só alguns casos. Por exemplo, tem muita gente entrando e sendo colocado no ministério pastoral por apadrinhamento e amizade. Esse menino lá, eu estou mandando, viu? Ó, é dos meus. Apadrinhamento e amizade. Meus irmãos, não se coloca ninguém no ministério porque é meu amigo. Mas tem muita gente colocando e entrando no ministério pelo status que o título lhe proporciona. Tem muita gente sendo colocado e entrando no ministério por razões puramente financeiras. Em 2004, foi 2005, Deus me deu, ainda como missionário da Jami, Deus me deu a oportunidade de fazer o mestrado aqui na Faculdade Batista Teológica de São Paulo, ali em Perdizes. E eu estava morando numa cidade, acho que é chamada Diadema. Estava em Diadema, muito longe lá. E eu peguei um táxi para ir para a rodoviária, para voltar para a minha cidade. E no táxi, ele fez a pergunta, você é de onde? O que você está fazendo aqui? E eu falei para ele que eu era pastor, que eu estava ali estudando, fazendo um mestrado em teologia e tal. E ele olhou para mim e disse assim: nessa área aí, o mercado de trabalho é bom. Porque transformaram o ministério em mercado de trabalho. Irmãos, tem muita gente entrando e sendo colocado no ministério, muitas vezes por vínculo conjugal e por vínculo familiar. Tem muita gente entrando e sendo colocado no ministério simplesmente por ter aprendido técnicas de oratória e técnicas de manipulação de massa. Tem muita gente entrando e sendo colocado no ministério por boa performance no púlpito e no palco. Viu como ele fala bem, ele discursa bem, ele tem boa performance no púlpito, vai dar um bom pastor. Mas tem muita gente entrando e sendo colocado no ministério simplesmente por perpetuação do poder e do patrimônio do clã eclesiástico. Infelizmente, tem muita gente entrando e sendo colocado no ministério por ser uma estrela do mundo gospel, e crente gosta disso. Tem muita gente entrando e sendo colocado no ministério, irmãos, simplesmente por ser bom administrador, por ser ou destacar-se como empreendedor e dominar muito bem as técnicas de marketing. Está pronto para o ministério. Mas, meus queridos, líderes íntegros e resilientes não sucumbem diante dos assédios e das pressões do contexto social e do contexto ministerial em que vivem. Líderes íntegros e resilientes não negociam e não banalizam o ministério sagrado. Líderes íntegros e resilientes entendem que o ministério pastoral é para gente que, como o apóstolo Paulo pôde escrever: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. O ministério é para gente que é dominado pela convicção de que Deus o chamou e que ele não foi fazer outra coisa, não é porque ele não sabia fazer, ele não foi fazer outra coisa, porque ele tinha o selo da vocação e ele não negociou a sua vocação por nada nesse mundo. Mas o terceiro e último lugar, acho que meu tempo já está acabando, mas me permitam. Terceiro e último lugar, líderes íntegros e resilientes, a despeito dos assédios, irmãos, e das pressões do seu contexto, não transformam o evangelho em algo
atrativo e conveniente. Dá uma olhada no capítulo 12 de 1 Reis, por favor, no texto que nós lemos. E olha a informação que está no versículo 29. A gente viu no 28 que Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. E no verso 29 o que é que ele fez? Ele pôs um em Betel e pôs o outro aonde? Em Dan. Isso é estratégia. Estrategicamente Jeroboão pôs um bezerro de ouro em Dan e outro em Betel. A distância entre Betel e Dan era de aproximadamente 160 quilômetros. Guarde essas informações. Elas não são apenas geográficas. Elas têm uma razão de ser. Entre Dan e Betel, entre esses 2 santuários, onde ficou em cada um deles um bezerro de ouro, era uma distância de aproximadamente 160 quilômetros. De Betel, reino do norte, até Jerusalém, reino do sul, para onde o povo ia para adorar, era de aproximadamente 20 quilômetros. E de Dan, que era o outro santuário, até Jerusalém, era de aproximadamente 180 quilômetros. O que é isso, pastor? É que o santuário em Betel facilitava a vida dos fiéis que moravam na parte sul do reino. E o santuário em Dan facilitava a vida daqueles que viviam na parte norte do reino. O que era que Jeroboão estava fazendo aqui? Para manter-se no poder, tendo os súditos do seu reino sob controle, Jeroboão, irmãos, como um grande estrategista, ele fez uso da conveniência. Como assim? Para alcançar seu objetivo político e sentir-se seguro na posição de governante, ele instituiu uma religião confortável, conveniente e barata. Como assim? É como se ele dissesse para os súditos do seu reino: olha, vocês não precisam percorrer toda essa distância, nem tem que ter tantas despesas para ir adorar em Jerusalém. Eu coloquei aqui bem pertinho de vocês, para facilitar a vida de vocês, eu criei nossa própria religião, eu coloquei 2 bezerros nos santuários de Betel e Dan, bem próximo de vocês. De maneira, irmãos, que a adoração ao Senhor não podia ser mais conveniente. Por quê? Menor distância. Vocês não tinham que andar 180 quilômetros para ir adorar em Jerusalém. Está aqui pertinho. Mas além da menor distância, menos tempo. Vocês não precisam passar tanto tempo viajando. Está aqui pertinho. E mais barata. Vocês não precisam ter tantas despesas para fazer uma viagem dessa, passarem dias em Jerusalém. Está aqui. Eu estou facilitando a vida de vocês. Jeroboão entendia que se ele facilitasse a adoração, seria possível substituir Jerusalém e seu templo. Jeroboão entendia que dessa maneira os seus propósitos egoístas e interesseiros seriam alcançados. Novamente, que homem terrível! Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, e todos vocês já sabem, vou só relembrar. Nos quesitos facilidade, conforto e conveniência, os dias de hoje não têm sido tão diferentes dos dias de Jeroboão. Muitos líderes religiosos, para atrair e manter um público, eles têm diluído a mensagem do Evangelho e têm cedido à tentação para tornar a mensagem do Evangelho mais aceitável, mais palatável, mais digerível, mais atrativa, mais pluralista, mais conveniente para a mentalidade do homem pós-moderno. E qual é a alegação desses líderes? A alegação deles, meus queridos, é simplesmente o seguinte: olha, a mensagem para o homem pós-moderno precisa ser mais ampla. Nós temos que fazer isso porque a mensagem para o homem pós-moderno, ela precisa ser mais
aberta, ela precisa ser mais inclusiva, ela precisa ser mais tolerante, ela precisa ser mais amorosa, ela precisa ser mais pluralista, relativista ou politicamente correta. Nada de falar sobre um Deus único e verdadeiro, que estabelece um único meio de salvação e requer dos homens adoração ou serviço exclusivo. Então, o pessoal tem feito isso. Mas caminhando para o final, todos nós sabemos, me permita fechar aqui, todos nós sabemos que não foi esse evangelho de facilidades e conveniências que Jesus pregou e confiou à sua igreja. Queridos pastores, eu e você estamos no mesmo barco. E o evangelho chama e continua chamando a negação do eu. Ele continua chamando a renúncia da própria vida. Ele continua chamando ao amor a Jesus sem concorrência. O evangelho continua chamando o homem a carregar a cruz. O evangelho continua chamando o homem à vergonha pública e, se necessário for, ao martírio. Que Deus nos ajude, meus queridos. Uma das definições mais fortes que eu li nesses dias sobre integridade foi: a integridade é a coragem de fazer o certo, a despeito das consequências e da inconveniência. Então, líderes íntegros e resilientes não comprometem a teologia, não negociam nem banalizam o ministério sagrado e não transformam o evangelho em algo atrativo e conveniente. Que Deus os abençoe.